Olá, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Estamos chegando com mais um vídeo bem interessante aqui para você, tá bom? Nós vamos falar aí sobre Felipe Luiz sendo técnico do Flamengo. Isso mesmo, Felipe Luiz, o novo professor do Flamengo. E se você já se interessou por esse assunto, eu te peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comenta e compartilha com mais um rubro-negro para ele ficar bem informado de tudo que acontece no Mengão, tá? Se você já é inscrito, a minha gratidão, eu te peço que faça o mesmo. Curte, comenta e compartilha, tá bom? Bom, pessoal, é isso mesmo. Vamos para o nosso vídeo aqui. O jogo do Flamengo ontem foi pífio, foi frustrante, foi decepcionante. 50 mil torcedores presentes no Maracanã saíram de lá frustrados, depois de apoiar o time durante o jogo quase todo, praticamente. Apenas nos minutos finais, literalmente falando, nos minutos finais do acréscimo, a torcida começou a protestar, chamando o time de time sem vergonha. Então todos saíram dali frustrados, aqueles que assistiram pela televisão saíram frustrados porque esperavam uma atuação melhor do Flamengo e um resultado melhor, uma vez que o Flamengo entrou com seu time titular, pelo menos é o que se pensa, embora o Jorge Sampaoli não repita escalações, e o Internacional veio com time reserva, totalmente reserva. O único titular do time foi o Maurício, né, que foi substituído, inclusive, no intervalo. Então o Flamengo fez mais uma partida vergonhosa, mais uma partida pífia. Diante disso, Jorge Sampaoli, que já vem sendo pressionado faz algum tempo, as críticas redobraram em cima dele. Eu achei uma matéria bem interessante aqui no Portal UOL do Renato Maurício Prado, onde ele faz duras críticas a Jorge Sampaoli, chamando-o inclusive de cadáver insepulto. Eu vou ler aqui 3 trechos e também fazer alguns comentários. E eu já peço a vocês que vocês também comentem aí embaixo sobre isso, o que vocês pensam, tá bom? Veja só o que ele diz. Ele começa fazendo críticas ao Jorge Sampaoli, ao trabalho do Jorge Sampaoli, que não tem surtido efeito. Isso aí é um fato, a gente tem que concordar com ele nesse aspecto. Ele diz o seguinte: esse elenco, capaz de ganhar 2 brasileiros, 2 Libertadores e uma Copa do Brasil, jogando em esquemas funcionais, não gosta nem sabe jogar dessa forma, na qual suas maiores virtudes são engessadas pela rigidez tática. E agora? Bom, eu queria chamar a atenção para 2 pontos em específico aqui dessa fala do Renato Maurício Prado. Ele diz que os jogadores não sabem e não gostam. Ok, não gostar, beleza, mas não saber, são jogadores profissionais, são jogadores que uma boa parte deles já vivenciou a Europa, já jogaram em esquemas diversos. Como é que jogadores profissionais vão dizer que não sabem jogar no esquema que o técnico quer implantar? Eu não diria isso. Eu acho que aqui o Renato Maurício Prado erra quando ele diz que esses jogadores não sabem. Se disser que eles não querem e não gostam, aí eu até concordo, mas dizer que eles não sabem, tudo que a gente não sabe, a gente se esforça e aprende quando quer aprender. Então, não é uma questão de não saber, é uma questão de não querer. Esse, para mim, é o ponto, tá? Então, essa fala do Renato Maurício Prado, eu gostaria de destacar exatamente isso. Não é que eles não saibam, eles não querem, é bem diferente. E ele fala mais o seguinte, mais um trecho aqui da matéria, da coluna do Renato Maurício Prado, ele diz o seguinte: tudo que restou é a Copa do Brasil, uma espécie de prêmio de consolação que ao mesmo tempo lhe garantiria uma bela premiação em dinheiro e uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. Mas jogando esse futebolzinho medíocre e irritante, que é incapaz de vencer reservas do São Paulo e do Internacional e acabou surrado pelo Cuiabá, alguém acha mesmo que isso é possível? Bom, aqui 2 pontos. Primeiro, ele fala que a Copa do Brasil é uma espécie de prêmio de consolação. Aí a gente precisa analisar de duas maneiras, eu penso. Se você pensar, levar em consideração o potencial que o time do Flamengo tem, aquilo que ele poderia conquistar nesse ano, de fato a Copa do Brasil é algo pequeno, porque o Flamengo já disputou vários títulos esse ano, perdeu todos. Tinha a possibilidade da Libertadores, do Brasileiro e da Copa do Brasil. Então, e tem potencial para isso. Mas não vai conseguir. A Copa Libertadores já está eliminado. O Campeonato Brasileiro está aí a 11 pontos do líder. E a chance que tinha de diminuir ontem acabou desperdiçando. Então é muito difícil que isso aconteça, é muito difícil que ele consiga sequer chegar no líder. Não é impossível, mas é muito difícil. Agora,
minimizar a conquista da Copa do Brasil também é bastante perigoso. Por quê? Porque é um campeonato importante, é o segundo campeonato mais importante do nosso país. E a premiação em dinheiro, se esse é um prêmio de consolação, cerca de 82 milhões de reais, se isso é prêmio de consolação, então que prêmio de consolação, né? Então não é pouca coisa. Se você pensar no que poderia ser, aí sim, você tem argumentos para conversar, mas minimizar a conquista da Copa do Brasil, que é possível, tá? Mesmo jogando esse futebolzinho, é possível sim, porque a motivação é outra, a final mexe com o brio do jogador, enfim, é possível sim. Eu acredito que o Flamengo é plenamente capaz de vencer o São Paulo no final da Copa do Brasil, mas a gente não pode minimizar. Se o Flamengo conquistar a Copa do Brasil, eu espero que isso aconteça, a torcida deve festejar sim. É pouco diante do que a gente esperava? Sim, é pouco, mas não é pequeno. A gente não pode minimizar uma conquista tão importante quanto a conquista da Copa do Brasil, até porque rende valores muito altos, além de resultados esportivos, porque já dá uma vaga direta na Copa Libertadores do ano que vem. Então, a gente não pode minimizar também essa conquista, caso ela venha. Mas quanto ao futebolzinho medíocre, isso aqui eu tenho que concordar, o Flamengo realmente não tem desempenhado, não tem performado, não tem entregado tudo aquilo que pode, por alguma razão. E aqui, nessa parte final, nesse terceiro trecho da reportagem que eu quero compartilhar aqui com vocês, ele faz uma sugestão de substituição ao Jorge Sampaoli, né? Ele faz duras críticas, a matéria está completa lá, depois se você quiser pode ler a matéria completa lá na página do UOL. E aí ele faz uma sugestão, qual seria a solução para o Flamengo voltar aos trilhos, para o Flamengo voltar a jogar bonito e dar resultados práticos. Ele diz o seguinte: um dos principais argumentos dos pouquíssimos, ele coloca aí entre parênteses, que ainda dependem a permanência do alucinado, palavras dele, do alucinado pelado, é que não há quem colocar no lugar, pois oferece uma solução que já deu certo no passado, com o timaço de Zico, que também andou meio perdido após a saída de Cláudio Coutinho e sob o comando de Dino Sani. Naquela época, o presidente Antônio Augusto Duche de Abranches apostou todas as fichas em Paulo César Carpegiani, que há pouco encerrara sua carreira e estava na comissão técnica como auxiliar. Qual seria então essa aposta? Ele fala aqui que já deu certo no passado. Qual seria então a aposta dele para a solução? Ele diz: coragem, Landim, ouse com Felipe Luiz, tal como Carpegiani em 1981 eram um dos líderes daquele grupo excepcional formado por Zico, Júnior, Leandro e tantos outros craques. Ele, que é um estudioso e sempre pretendeu ser treinador, pode devolver a motivação a este grupo e fazê-lo voltar a jogar futebol que lhes garantiu tantos canecos. Não vejo opção melhor. Então, para o Renato Maurício Prado, a solução é demitir Jorge Sampaoli e colocar Felipe Luiz como treinador do Flamengo. O Felipe Luiz, de fato, é um cara diferenciado. Felipe Luiz é um cara que tem uma visão muito interessante. Felipe Luiz, eu já vi relatos de técnicos que Felipe Luiz, dentro do campo, conseguiu desfazer esquemas táticos do time adversário, reposicionando o time do Flamengo e se auto-reposicionando dentro do campo. Então, o Felipe Luiz tem uma visão de jogo interessante, é de fato um estudioso, e ele mesmo já declarou que quer virar técnico do futuro. Mas a pergunta é, será que o Felipe Luiz estaria pronto para assumir o Flamengo em um momento como esse? Outro ponto que deve ser questionado é, Felipe Luiz é um dos parceiros. Felipe Luiz é um daqueles que fazem parte daquele grupo de 2019. Qual seria a relação, a partir de então, de Felipe Luiz com os líderes desse elenco? Com o Gabigol, com tantos outros. Será que ele ia cobrar como esse grupo deve ser cobrado? Será que os jogadores iriam respeitá-lo como ele deve ser respeitado como treinador? Esses são questionamentos válidos porque esses jogadores não respeitam a maioria dos treinadores que por ali passaram, tá? A gente viu atitude de rebeldia com todos os treinadores que ali passaram. Fala-se muito em Dorival Júnior, isso e aquilo, mas a relação com Dorival Júnior também já estava azedando. Então, eu penso que, sim, o Felipe Luiz é um cara diferenciado, é um cara que seria interessante, mas seria uma experiência, seria
uma aposta que talvez pudesse dar certo, mas a minha única preocupação é essa: qual seria a relação dele com os jogadores, tanto a mão de ida quanto a mão de vinda, né? Essa reciprocidade, como se daria. Mas eu quero saber de você o que você pensa. Felipe Luiz realmente seria uma boa opção para ser treinador do Flamengo nesse momento? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Se você ainda não deixou o seu like até agora, eu te peço, não sai sem antes deixar o seu like, comentar e compartilhar com mais um rubro-negro. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.